Sejam todas muito bem-vindas a mais um super episódio do Revolucione a Sua Vida. Hoje estou com uma convidada para lá de especial. Este episódio vai ser um caldeirão, vamos botar fogo no parquinho. Mas antes de apresentar ela, quero trazer um contexto. Por que que essa pessoa incrível está aqui? Em 2024, uma grande temática do meu trabalho, das pessoas buscarem a busca por respostas, foi em torno de propósito. Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? Muitas mulheres se sentindo perdidas, desconectadas e com muito medo de dar novos passos. Sabe aquela coisa da mulher que cresceu seguindo uma linha escrita já que ela deveria seguir? Estuda, trabalha, casa, tem filhos, e aí chega num momento de vida, ela se pergunta, mas o que que eu tô fazendo? Não tá, isso aqui que eu tô vivendo não tá com sentido. Então é a hora de buscar o autoconhecimento para entender mais sobre seu propósito de vida, entender mais sobre si. E eu chamei uma pessoa incrível, sensacional, maravilhosa, geminiana, que tem inspirado muitas mulheres para viverem o seu propósito. Com certeza ela achou o seu e ela, do que ela descobriu sobre ela, ela quer passar para outras mulheres. Recebam com muita alegria, com muito entusiasmo, a maravilhosa Moniele Nascimento, ela que é mentora de vendas. Aê! Oiê, pessoal, tudo bem? A Nath é maravilhosa, né? Já deu uma boa apresentada. E enquanto você falava, Nath, eu tava lembrando, assim, né, que a última edição do Batom, o nome foi Propósito, né? Porque eu acho que é um tema super válido para a gente falar, principalmente nesses encerramentos e recomeços de ciclo, né? Como a gente passa agora no final do ano. Mas deixa eu me apresentar para vocês. A Nath já falou, sou a Muniele Nascimento, sou mentora de vendas, e eu tenho um grupo de mulheres, né? Que a gente se Vamos, reúne para vamos fazer um fazer um network. parêntese aqui, Moni. Fala assim, eu tenho um grupão de mulheres. Eu tenho um grupão incrível, na verdade, já virou uma comunidade, né? De mulheres que a gente se reúne para fazer networking, não só o networking vazio ou aquele que você é obrigada a dar o cartão, né? A gente se conecta mesmo de verdade. Eu gosto de conhecer a história de cada uma, de entender e de conhecer o propósito de cada um, até para poder ajudar, a gente precisa saber. E já dando início, né, Nath, é muito engraçado esse negócio do propósito, porque dentro da mentoria de venda, muitas vezes eu peguei pessoas que queriam vender, mas não tinham propósito. O vender era atrelado intrinsecamente só ao faturar para a empresa continuar viva. Quando, na verdade, quando a gente descobre o nosso propósito, é muito mais leve vender, é muito mais direcionado e a gente colhe muito mais resultados. Com certeza, o olho brilha, né? Tem um significado É, maior, né? porque você acredita internamente no que você está falando. Você Uhum. sabe, né, o porquê que aquela pessoa, né, o teu cliente precisa comprar de você. Por que que é você a pessoa que ele tem que escolher? Quando a gente não conhece o nosso propósito, a gente fica só amarrada ao dinheiro, aí entram as crenças limitantes. É aí mesmo que a gente não consegue vender. É aí mesmo que o dinheiro não vem, né? Que quando vem a gente Não gasta fica. descontroladamente e não tem a abundância, né? A gente não vive a liberdade financeira, a gente vive o aprisionamento financeiro, que se torna refém do dinheiro e não tem o controle sobre ele, né? Tudo isso vem de você conhecer o seu propósito, de você ter o seu porquê ali muito, muito definido, muito claro. E isso, Moni, quando a gente fala de propósito, de a gente saber mais o nosso propósito, ele não tá fora, ele tá dentro. Então, o convite para que quem estiver nos escutando e quer e tá buscando o seu propósito, não vai ser fora, vai ser dentro. É se conhecendo, é refletindo sobre si, o que faz sentido. E eu vejo, Moni, que a gente vive numa sociedade onde os olhos são para os outros, é tudo para os outros, o que os outros estão fazendo. Eu entendo que a gente está vivendo uma crise existencial muito grande, das pessoas só olhando para fora e querendo ser o que os outros estão fazendo e acabam não se conhecendo. Hoje mesmo eu estava vendo uma palestra daquela professora Helena Galvão,
E ela estava Amo! falando, maravilhosa, adoro falar dela. E ela estava falando sobre superar limites, e ela falou assim que a gente sabe medir uma galáxia entre a outra, qual é a distância perfeitamente, mas a gente não sabe nada sobre nada. É como se conhecer não fosse prioridade. A gente A inventa. gente não consegue dizer os nossos próprios limites para o outro, né? Do dizer, epa, peraí, que isso aqui não tá legal, não. É, a gente desenvolve fora, coisas fora, mas dentro a gente não foca. E quando a gente fala de propósito, vai ter que se olhar, vai ter que se descobrir. E aí eu quero trazer um pouco de ti, Moni. Como foi? Eu imagino que hoje o batom e tem um significado muito grande, né, na tua vida. Mas como foi essa conexão para o batom nascer? Que tu sentiu, é isso que eu quero que eu quero viver, que eu quero propagar. Então, tem uma coisa muito interessante sobre propósito, né? Porque você não descobre ele no início, você entra na jornada e no meio da jornada se tem um dia que você vai acordar e você vai dizer, é isso aqui, entendeu? Por muito tempo, e aí, por isso que eu falo que tem que vir no meio da jornada, eu achei que o meu propósito era o meu trabalho principal, que é a agência, a parte de social media, essa parte de venda, né? É, eu achei que isso era o meu propósito. Mas isso é a minha habilidade, é o meu dom, não é o meu propósito, né? E para mim isso é distinto. A comunicação, ela é um dom para mim, a criatividade, ela é uma habilidade que foi treinada para poder trabalhar com o que eu trabalho. E o batom ele nasceu porque eu queria reunir as minhas clientes. Mas isso já vem muito lá de trás, né? Quando eu vou só pincelar, assim, nem sei se você sabe, né, Nath, mas eu fui testemunha de Jeová e eu saí da religião, né? Fui convidada a me retirar. E quando eu fui convidada a me retirar, eu também fui retirada do seio da minha família principal, daquela família que eu fui criada desde criança, minha mãe, meus irmãos direto, enfim. Então eu tive a primeira mesa que foi negada. E aí, 10 anos, né? A gente tá em 2014, isso, a gente tá em 2024, isso foi em 2014, então, tipo assim, 10 anos não, bateu foi 3, 7 anos depois, em meio a um turbilhão de coisas, eu vi outra mesa sendo tirada, porque eu queria me conectar nessa ânsia de ter pessoas por perto, para que eu me sinta mais segura, porque eu sou assim, eu não sei produzir sozinha, eu preciso estar em grupo, né? Eu preciso ter pessoas ao redor me conectando. É, E aí não deixaram eu participar de um grupo, de um determinado grupo. E o jeito como isso foi negado foi muito forte, né? Teve uma olhada de pé à cabeça, teve um julgamento, teve algumas falas mais duras. Então, o que foi que eu fiz? O que que eu tenho hoje, né? Aí já entra a parte da resolutiva. O que que eu tenho hoje em mãos? Hoje eu tenho, na época eu tinha 7 clientes. Eu falei, eu tenho 7 clientes. Se 3 delas me trouxerem uma pessoa, eu fecho 10. E assim nasceu o primeiro batom. Tinham Olha. 10 comigo, né? Fechei, levei 9 pessoas, 10 comigo, e a gente fez o primeiro encontro do batom. Eu não sabia se ia ser mensal, eu não sabia, tipo, onde fazer, o que a gente faria. O primeiro encontro do batom, a gente saiu para beber e conversar, e se conhecer. Cada uma conheceu o negócio ali da outra. Segundo encontro do batom, devido à falta de clareza, ele aconteceu no mês seguinte, só que ele não tinha esse lance da última terça-feira. Ele nem foi numa terça-feira, ele foi numa quinta. Então, de 10 caíram para 3. Uhum. Aí assim foi indo, né? Até que eu comecei pelo erro, repetição e erro, fui anotando o que que dava certo e o que que não dava certo. Então, o Uhum. primeiro ponto foi: preciso avisar com antecedência. Não dá para eu avisar uma semana, 2 semanas antes, porque as mulheres, de uma forma geral, precisam de uma programação muito mais estruturada, né? Tem filho, tem marido, tem família, tem todo esse equilíbrio dos pratos ali. Enfim, resumo. As beiradas do primeiro aniversário do batom, eu botei 14 pessoas numa mesa. Foi em maio. Em junho eu não fiz, porque era meu aniversário e Marcelo tinha me dado uma viagem de presente e eu não ia estar aqui. Então não teve batom. Corta para julho. Essa mesa das 14 em maio, eu falei, a gente não vai ter a edição próximo mês. A gente vai voltar em
julho, e vai ser o nosso primeiro aniversário. Eu queria que cada uma de vocês me trouxesse uma pessoa. E na hora eu fiz um exercício com elas assim, bem marketing multinível, sabe? Pensa aí numa pessoa, uma empreendedora. Anota o nome dela agora, porque você vai ter que trazer ela. Se ela não vier, parte para a segunda, parte para a terceira. Resumo, Nath, aniversário do batom, eu meti 35 pessoas. Deu mais que, Uau. né, o dobro daquele dia. Naquele dia eu senti, tipo assim, quando eu cheguei e aí eu vi acontecer e eu mudei o formato, eu trouxe palestra, eu trouxe uma pessoa para falar de vendas, eu falei de marketing, a pessoa falou de vendas. Foi a primeira vez que a gente teve um tema para seguir, uma entrega de conteúdo. Eu falei, cara, é isso aqui. Eu preciso ajudar, porque eu só trocar não vai funcionar. Como é que eu vou ajudá-las? Eu vou ter que me derramar para que elas se derramem sobre mim. Ai, olha E só. aí eu entreguei um conteúdo, né? Foram 2 horas de palestra, cara, e foi muito engraçado, porque quando eu vejo hoje eu fico muito agoniada quando eu vejo alguém extrapolar o tempo ali, né? Tem um cronograma bonitinho que eu sigo e tudo mais para ninguém ficar cansado. Mas lá atrás, Nath, a gente fazia no Malbec, numa sala que era fechada. A sala só comportava 10 pessoas sentadas, comendo ao mesmo tempo. Era tipo aquela do treinamento que eu dei com Jéssica, né? Tem um limite ali para as pessoas ficarem sentadas. Aham. Quando teve essas 30 pessoas, aí o Fake Malbec falou: não tem como. A gente vai ter que tirar a mesa para que vocês fiquem aqui reservado Olha. espaço para vocês. Então, a partir daquele momento, não existia o comer e o beber enquanto o Aham. conteúdo passava, entendeu? Então, elas chegavam às 7, começava às 7h30, 7h40. Já foi ficando pequeno o espaço, né? Foi ficando pequeno. Aí a gente fez o aniversário de 2 anos, 50 pessoas. Se você Uau. tirasse o pé, você não botava. Nath, a sala é do tamanho daquela do Noito. Imagina aquela sala lá, só que só com cadeira, né? Fazer as fileiras assim. Se você tirasse o pé, você não colocava. E Aí eu tava Moni, lá na frente palestrando, quem tava lá atrás me reclamava de calor, quem tava lá na frente me reclamava de frio. Aí eu desligava o ar, e quando eu desligava a outra, começava. E foi aquele negócio. Eu só sei que eu fiz a edição de encerramento do ano, em novembro, né? No pós-aniversário de 2 anos. E foi pós-aniversário de 2 anos? Acho que foi pós-aniversário de um ano, peraí. Eu tô com a cabeça péssima. Mas aí eu sei que de lá eu fiquei um ano inteiro fazendo no Malbec. Depois a gente foi pro Vila Toscana. Aí lembrei, aí eu voltei, fiz o aniversário de 2 anos no Malbec, meti 60 pessoas, as portas ficaram abertas. começou com 10. Aí no segundo ano passou para 60. Fixo ali, fixo de presença, tirando esses eventos maiores, 40, 45, era o que estava dando mensal. E esse Hoje o fixo ano, mensal é 70, 70 e pouco, entendeu? e esse ano fechou o ano, nesse no último encontro que teve, Tinham 87 naquele dia. 87 mulheres. Tudo porque tu escutou teu coração? É. E eu peguei a raiva, né, que eu fiquei, e ao invés de me A lamentar, dor. eu falei, vou montar minha mesa, porque eu sempre fui assim, né? Então, assim, te escutando, Moni, me vem muito assim, a tua história, o que tu viveu, as tuas dores e ter transformado isso em uma outra coisa. Porque tu poderia ter ficado lá amargurada e ter seguido a tua vida, aceitando não, 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 vários nãos para outras mesas. Ao invés, não, tu transformou isso em outra coisa. Bem, se me fechou, por que que eu não posso aqui eu fazer a minha própria mesa, né? Tu decidiu recontar a tua história, né? Mas é isso, né, Nath? Tipo assim, ao invés de lamentar, por exemplo, minha mãe me expulsou de casa, minha mãe mal fala comigo, né? E às vezes, hoje não, já passei por um processo que realmente eu me lamentei, porque não tinha como eu superar logo Claro, no primeiro e no segundo não ano, é pra gente né? romantizar Mas, e dizer mas assim, hoje, não, tá tudo hoje, por certo. exemplo, Não, eu senti cheguei ainda. agora de Fortaleza e não a encontrei, né? Eu não a vi. E aí ontem alguém falou assim, mas você não sente? Né, essa falta de comunicação com a sua mãe, essa falta até de amor, assim, desse convívio. Eu falei, gente, eu recebo tanto amor no meu dia a dia das pessoas, de uma forma geral, que lógico não é a mesma coisa, mas não me faz falta. Poderia doer muito mais. Sim. Mas
à medida que me afastaram, o meu movimento foi de acolher. Então, se me tiraram, eu vou lá e te acolho. Porque eu acho que isso faz parte do processo de você se curar ali, né? E isso vem do propósito. E aí que entra o tal do propósito, né? O batom hoje, para mim, ele é um trabalho de propósito. Escutar, conversar, acolher. Quantas e quantas vezes pós-evento eu escutei, tipo assim, eu tava muito na merda e vim aqui hoje foi o que me salvou. Ou Entendeu? seja, Já assim, peguei gente que falou, eu tava para desistir do meu negócio porque eu fico sozinha, não sei o que. Eu falei, não, vamos lá, vamos ver aqui o que que eu posso te ajudar, quem que eu posso indicar, o que que dá para ser feito. é algo assim, não despreze a sua história, aquilo que tu viveu, né? E não se coloca como vítima, tenta recontar a tua história, ressignificar a tua história. Eu acho que é ali que começa a questão de viver o propósito, porque muitas mulheres acabam se colocando naquela coisa, é assim, e minha vida vai ser assim, né? E não, se conecta com a tua história, entenda a sua história, ressignifica a tua história. Não quer dizer, a gente não está romantizando aqui, dizer que a Moni não sente, a Moni não precisou trabalhar isso. Não, ela trabalhou e ela escolheu reinventar a sua história, né? Uma dor dela É, transformou em uma luz para outras mulheres. E tu colocou muito também, eu acho que na tua fala trouxe muito de experienciar, né? Tu tentou. Tu deu o passo e tu aprendeu com cada passo que tu deu, né? Tu foi numa e fez outra, não deu certo e foi manejando. Que eu acho que é isso pode ser um obstáculo quando a gente está querendo descobrir o nosso propósito, é de colocar como o medo de não, de, ai, vai acontecer isso e se não der certo e vir fracasso. Eu acho que a gente precisa para descobrir o nosso propósito é tentar, a gente é antecipa o medo, mas arriscar. não antecipa o dar certo, né? A gente experiencia o medo, você sente tanto o medo irreal, mas a gente não sabe experienciar o. Deixa eu sentir no meu coração como seria se desse certo. E se Deixa eu sentir desse. a alegria, né? E deixa essa alegria me mover. A gente experiencia o medo bonitinho, assim. Eu sinto todos os sintomas: o frio na barriga, dor de cabeça, tensão nos ombros, a paralisia, Fala. né, da mente ali. E a gente trava, mas a gente não consegue experienciar o contrário, né? E O é, exercício nos permite sentir alegria. o nosso corpo fala, né? E é interessante que quando a gente se coloca em experimentar essas situações, a gente vai se desbloqueando. Uma coisa que eu vejo muitas nessa coisa de propósito, de vida, de carreira e tudo mais, é que a gente quer a nossa vida linear, sabe? Aquela coisa de eu vou fazer isso, vai acontecer isso, e não, né? A vida, ela vai É sendo o tal do vivida. controle, né, Nath? É, Eu a gente amo. E quer você sabe que eu controlar. sou muito controladora, que aprender determinadas coisas foi muito difícil para mim, porque eu gosto de saber, tipo assim, onde exatamente eu vou estar a tal hora do dia, o que que eu vou estar fazendo, o que que eu vou, né, o que que eu tenho que falar, e amanhã, e na próxima semana. Eu sou tão planejadora e controladora assim desse negócio que eu tenho agenda até janeiro. Minha agenda ela tá bonitinha até janeiro. Eu tenho, tipo assim, eu não. Ah, Mônica, eu quero gravar com você em janeiro. Abre aí sua agenda. Que dia, que horário, entendeu? E aí eu já deixo ali. Uhum. E uma coisa que eu vejo que pode muito atrapalhar quem está em busca do seu propósito é as resistências que a gente tem dentro de nós. Tu sentiu aquela fala que vinha assim, ai não, pra quê? Sabe? Vinha aquelas conversas. Tu sentiu também resistência das pessoas ao teu redor? Tu é maluca? Imagina, quem vai. Sentiu uma certa resistência? Ou sente toda vez que tu quer dar um novo passo, vem aquela resistência dentro de ti que Tem uma duvida? cobrança ali, é do pra quê, né? Tipo assim, mas pra quê que você se dedica tanto? Porque o batom, ele é uma noite, mas a quantidade de energia que me demanda durante o mês É o é o mês tempo todo, inteiro. né? É o mês inteiro. Tipo assim, tem um grupo ali que acontece, tem as meninas que falam comigo no privado. Tem a preocupação mesmo na edição, né? Eu sou muito detalhista com os detalhes da Nossa, edição, então. deixa eu fazer, abre um parêntese aqui. A entrega da Moni é surreal, assim. Ela faz um show à parte, sabe? É lindo de ver a entrega dela, toda a preparação que ela faz. É muito lindo mesmo. Fecha parênteses. E isso, assim, isso me demanda muito tempo, né? Eu falar com o fornecedor, negociar, procurar, e aí fora o meu trabalho. E aí, às vezes, as pessoas falam assim. Então,
o batom, eu precisava, né? Então, por exemplo, eu fazia presente de final de ano. Eu lembro que a primeira vez que eu dei presente foi nesse aniversário de 1 ano. E aí, o aniversário, faltou pouquíssimas pessoas, aquela média, tipo, duas, três, ali tem um imprevisto, não vão, tudo mais. Eu não cobrei. E aí, eu fiz vela, eu fiz a vela aromática, botei pra perder duas, três panelas da minha casa, peguei uma amiga, ficamos nós duas derretendo parafina, botando essência e botando no molde, não sei o quê. Lá, depois eu inventei de fazer uma florzinha seca para botar na embalagenzinha que ela ia e tudo mais. Ficou super lindo. Mas enfim, voltei para casa com aquelas poucas ali, ok. Aí, em agosto, eu fiz de novo o presente. Só que de 60 pessoas na lista, eu já imaginei a queda. Só que foi para 35. Então eu comecei a ter perca financeira ali, né? Todos os meses eu botava e não tinha, porque na época o batom não era pago, ele era gratuito. Uhum. E aí começou a ter muita perca. No final do ano eu botei na ponta do lápis o quanto eu tive de perca financeira, não o que foi entregue e tudo mais. Mas em perca, Nath, eu tive R$ 4.000 de perca financeira. Eu falei, peraí, se eu não tô ganhando, eu também não posso perder. Sim. Nessa conta tem que estar. Então, a partir de janeiro eu voltei Nos cobrando. Eu ajustes. falei, o cobrar, ele exige um outro compromisso financeiro das pessoas e eu também tenho caixa para fazer outras coisas, né? Sim. O quanto que tu foi se lapidando desde o início. E hoje, o quanto que tu vê que a tua fala inspira outras mulheres, né? O que que tu já escutou de outras mulheres que estão, em busca dos seus propósitos, que através de te conhecerem, te falaram? Tu lembra algo que te Lembro, teve uma bem no mês marcou? passado, tem uns 3, 4 meses que ela vai ao batom. E aí ela foi 1 mês, no segundo mês eu fiz um curso com a Jéssica, esse mesmo que você participou, e ela participou. E aí, lá no meio do curso, o Pedro Estigarribia me manda uma mensagem. Mônica, tô mandando duas mulheres para o batom, mas elas são muito resistentes, porque elas já participaram de outros grupos e não foram bem recebidas. Então, elas têm, né, um trauma ali. Mas eu falei que o batom era diferente, eu contei a sua história, eu contei tudo que você me falou do batom, não sei o quê. E eu tava no curso, né? Tava na vez da Jéssica, eu olhei o celular, vi a mensagem, agradeci, não sei o quê. Quando eu estava dando o curso, eu falei sobre reputação da marca. E eu falei, gente, vou contar uma história aqui para vocês. Aí expliquei, né, o caso. Eu falei assim: hoje eu já não preciso mais defender o batom. Por um tempo eu precisei provar, né? Hoje, as pessoas que chegam ali, elas compreendem a essência. Quem não compreende a essência não volta. Sim. Quem volta é porque compreendeu. E se a pessoa voltou e compreendeu, ela vai defender o batom. Né? E eu falei isso. Ali contei, ela escutou. Corta para mês passado. Tivemos 70 e poucas pessoas também na edição. E aí, uma pessoa, era a minha palestra, né? Uma pessoa sentou do lado dessa e falou assim: Ok, tudo lindo, mas em que momento ela vai parar para vender a mentoria dela de R$ 10.000? Aí a menina falou: Nenhuma, porque ela não oferta. Ela hoje talvez até fale de um curso que ela tem com a Jéssica, porque ela já vem divulgando no grupo, e nada mais justo que ela que organiza poder falar do evento dela aqui dentro, né? Desse curso ali dentro. A menina duvido. Aí ela foi, né? Quando terminou a menina, aí de fato ela não falou. Ela não fala, a menina não é assim, o batom não é isso, o batom tem outra pegada, lá, lá, lá. Aí no dia seguinte ela me manda um áudio. Mone, a história do defender é verdade, porque ontem, quando eu percebi, eu já tava te defendendo. Ou seja, né, já tocou ali o coração. Mas aí essa mesma pessoa, quando foi agora, um pouco antes dessa edição, ela me mandou um áudio, agradecendo, porque o batom abriu a mente dela de coisas que ela não sabia que eram possíveis, que ela tem um negócio online, que ela estava muito fechada, que ela viu que mesmo no online ela precisa ter uma base no off, né, realizar eventos, estar inserida em meios, em participar de meios distintos para poder divulgar, e que ela estava totalmente perdida, porque ela se aposentou jovem, né, por um problema de saúde, mas ela trabalhou como CLT a vida toda, então no CLT tem muita coisa que você não precisa fazer, que no empreendedorismo você precisa, essa parte de captação de parceiro, não é só o cliente, é o parceiro em si, né, você está inserido ali, e que ela não tinha essa noção, e ela não sabia que Olha, precisava do batom
Ela foi porque ela queria sair de casa e conhecer outras mulheres, mas quando ela chegou lá, ela disse: Eu descobri que eu precisava daquela mesa. Que E aí legal. ela falou: Eu fiz já um compromisso, eu marquei em todo o meu calendário do ano que vem, de todos que vão ter, toda terça-feira eu não posso marcar nada, porque eu quero estar o máximo possível com vocês e É tudo mais. porque estar com outras mulheres que estão em busca de viver uma vida com mais significado, uma vida com mais sentido, isso acaba te gerando uma motivação, né? E essa busca por propósito de vida. Ela é um pouco solitária, porque tu tem que se conectar contigo e tentar. Enquanto tu tá numa rede onde todas estão ali, te faz tu dizer, não sou só eu não sou, não tô sozinha, vou continuar aqui, É, não vou e ele tem um desistir. ambiente muito neutro para vocês se soltarem, né? Acho que esse lance do poder comer, beber, tira o peso, né? Eu não tô Ai, indo é lá só leve. para receber um conteúdo, receber um puxão de orelha ou aprender alguma coisa. Eu tô indo para realmente conversar, parece uma noite de amigas, né? E é exatamente uma noite de amigas. E Moni, dentro das mulheres que tu conhece, né? Como tu falou assim, eu gosto de saber a história de cada uma, até porque muitas depois acabam virando as tuas clientes. Existe um perfil de mulheres que tu consegue identificar assim por que que elas acabam se afastando dos seus propósitos ou não focando no propósito, consegue analisar elas e assim, é porque ela tá no piloto automático, porque tá seguindo a opinião alheia. Tu consegue analisar essas mulheres? Geralmente é o perfil da pessoa que é servidora demais. Ela serve muito aos outros e vem um processo de anulação muito grande. Quando chega o dela, quando chega a vez dela, ela procrastina. Entendeu? Ela tem Hum. medo de fazer dar certo. Ela ajuda, é uma pessoa muito solícita. Geralmente todas têm esse mesmo perfil, ajudam a família como um todo, resolvem os problemas de todo mundo, tem aquela carga absurda. Quando chega na hora de olhar para o negócio dela, ela tá muito cansada. E aí ela acaba procrastinando, ela acaba deixando para depois, ela faz só o básico do básico que tem que ser feito, ela não consegue preparar a mente para olhar para outros caminhos, entendeu? Faz o Aí gera futuro. culpa, tipo assim, eu me sinto culpada porque eu saio uma vez no mês para encontrar outras mulheres, ou eu me sinto culpada se eu tirar um final de semana para participar de um congresso na minha área para eu me qualificar mais, ou para eu aprender outra coisa, ou ao invés de eu tirar meia hora à noite para ler um livro que vai servir para mim, nem que seja só para eu relaxar, para eu estar com a cabeça mais livre, não, eu tenho que estar colocando a roupa na máquina, porque, tipo assim, vem uma série de desculpas, sabe, Nath? Assim, eu sei que a gente tem as atividades para Uhum. fazer. Eu não tenho filho, mas aqui em casa quem gerencia a casa sou eu. Tipo, quando eu cheguei, e aí eu já saí pedindo o mercado, ajeitando tudo, sabe? Assim, que e hoje Normalmente eu a brinco, mulher ocupa esse lugar, né? exatamente, mas tem que ter um limite, entendeu? Por isso que eu até falei no começo, assim, a gente não sabe impor os limites, Eu entendeu? E a gente tem aprendi, medo de perder as pessoas quando começar a colocar limite. eu aprendi a delegar, sabe? A dizer, eu preciso focar em mim. Delega, Sim. é contigo, não posso, sabe? Porque eu também era muito centralizadora da casa. E agora não, eu aprendi a delegar. E uma coisa que tu trouxe, né, dessa anulação, mulheres que servem demais e se anulam, elas não enxergam todo o seu potencial, né? Ela fica assim, ela vê o do outro, ajuda o outro, faz tudo pelo outro ali, mas quando fala de si, ela não enxerga seu potencial, ela não enxerga seus dons, os teus talentos, ela não aposta em si, ela E acaba sempre tendo se uma sabota, Nath. estrutura. Sempre dá um jeitinho ali de se sabotar. E o que que tu diria para essas mulheres? O que eu digo é só para elas sumirem um dia e ver se o mundo acaba. Não acaba. Ah, olha, Não acaba. Não acaba, mas eu falo, dá uma sumida. Desliga teu celular um dia e vê se o mundo acaba. Não acabou, a vida das pessoas continua, entendeu? Eu fazia muito isso comigo quando eu morava em Fortaleza. Eu resolvi o problema de todo mundo, eu ajudava todo mundo. É, era tempo todo, todo mundo. No dia que eu vim embora, e eu tive que tocar minha vida e eu fiquei com saudade e voltei, teve uma vez que eu fiquei muito puta, porque eu peguei o dinheiro, pouco dinheiro que eu tinha, comprei a passagem, fui lá ver meus amigos. Você sabe quantos amigos me encontraram no final de semana que eu fui lá? Nenhum, porque a vida olha. deles não parou, entendeu? Então aqui o que a Moni está trazendo é centra em ti, olha para si, se coloque Pro como teu, prioridade.
Sem querer, Exa- sem ser, querer ser o sol de todo mundo, seja o seu sol do teu sistema solar, né? Focando em É, ti. cara, e tipo assim, horas você vai poder ajudar as pessoas, horas não tem como, Nath. Não tem como. E não é questão de você ser egoísta, de você ser ruim. Porque não, simplesmente não tem. Eu não posso dar ao outro o que eu não tenho. Se eu não tenho tempo para mim, eu não posso dar um tempo para o outro. Né? É igual o amor. O que, que a Bíblia fala? É o amar a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o outro como ama a ti mesmo. Se você não se amar, não existe o amor genuíno pelo outro. E aí tem um outro ponto. Se eu acho que eu sirvo bem aos outros quando eu me anulo, experimenta se servir, para Nossa. você ver o quão bem você vai servir o outro, né? Sabe, Você Moni, fala, que eu vejo assim que o desenrolar da minha trajetória como astróloga e querendo fazer meus eventos e em todo o movimento que eu fui fazendo, esse podcast também, foi uma escuta interna, de eu fechar os meus ouvidos para o externo e voltar para dentro. Porque que no sim. final da noite, quando a gente vai dormir, é nós e nós mesmas, sabe? É a Não, nossa não dá pra você vida. cobrar outra pessoa, né? Não, não dá pra você cobrar nem seu marido que dorme ali do seu lado. É, meu filho, ó, não deu certo porque você não fez isso. E viver o propósito não pode ser um propósito que os outros vão achar bonito, né? Tem que fazer sentido para si. Às vezes as pessoas nem vão entender, entendeu? As pessoas geralmente elas só entendem e aplaudem quando a coisa já tomou Depois. uma forma muito grande, entendeu? Enquanto você tá ali moldando, moldando, sujando as mãos, as pessoas estão só, nossa, vai dar em nada. Para que que você tá fazendo isso? Né? Não para, volta para o que você estava fazendo, mas isso nem te dá dinheiro, isso, né? Ai, A Moni, quando começou, ela imaginava, ela já visualizava que o batom ia ser assim? Já tinha isso dentro de ti, que vai se tornar uma coisa grande? Ou não? não. Eu Foi queria 20 pessoas, Nath. Meu 20. primeiro encontro, eu comecei pensando assim, um dia eu vou reunir 20 mulheres. E aí teve um podcast que eu gravei com Maria Fernanda, que ela até perguntou assim, ah, e quando foi três, você pensou em desistir? Eu falei, não. Nem quando foi três eu pensei em desistir, porque eu estava muito focada nas 20. E eu sabia que era aquele mês. Se eu desmarcasse porque eram três, por que que elas não desmarcariam comigo? Né? Se eu não me comprometo com elas e só sirvo quando me convém, por que que elas vão se comprometer comigo? Então, se tinham três pessoas para ir, comigo seriam quatro, gente, o evento aconteceu do mesmo jeito. Peguei uma mesinha na casa de Lúcia, reuni todas ali e fiz acontecer. Eu não mereceria as 20. Entendeu? É a questão, tipo assim, do ser fiel no pouco e no muito. Se eu não fosse fiel às minhas três, eu não poderia ser fiel às minhas Sim, 20. às vezes a gente quer começar, né, com uma coisa assim, uau, né? Grandiosa, Mas é. se tu tem uma pessoa sentada na tua mesa, sirva para aquela pessoa, né? Sirva, Exatamente. Eu agradeça, já honre escutei aquela pessoas pessoa. de outros grupos, de outras coisas, que falam assim: ah, não, eu vou remarcar porque só deu 50 pessoas. Então tá Nossa, bom. Entendeu? Eu sim. falo, então tá. Então Então, tá. eu vejo assim, aqui, quem está escutando a gente e vendo a gente, seguir buscar seu propósito, é ir se conhecer, é saber da sua história, é não desistir, é ter é escutar teu coração, aquilo que faz teu coração bater forte e acreditar, mesmo que não acreditem em você, siga, siga. E a gente escuta a resposta, né, Nath? Eu, final do mês passado, final do batom de outubro para novembro, eu viajei para São Paulo bem na sequência. E aí teve uma noite que eu acordei, umas quatro e pouco da manhã, eu não consegui mais dormir. E começou a vir muita coisa na minha cabeça, tipo assim, muita coisa, eu não conseguia dormir, eu não conseguia dormir. E eu não queria nem pegar no celular para anotar, para eu não me agitar, né? Porque eu via as notificações ali da madrugada, eu iria me agitar. Eu fiquei, assim, até umas sete e pouco da manhã com aquela quantidade absurda de pensamento. E aí, quando eu acordei, eu fiz uma oração, né? E pedi para que Deus filtrasse aquilo, né? Se realmente serviria para o batom, se seria essa o caminho que a gente iria a partir agora de janeiro e tudo mais. Segura. Isso foi uma sexta para um sábado. A gente volta para Niterói no domingo. Na terça, tô eu voltando da academia.
E aí aconteceu um negócio que era tipo assim, a resposta encorpada do que eu recebi da oração que eu fiz. E a minha próxima reunião depois de você, às 3 horas, é exatamente dessa resposta, dessa oração, assim, que veio Ai, encorpadíssimo. De uma coisa que eu tô louca pra contar pra vocês, mas é de uma coisa que foi assim, que era um caminho que eu jamais enxergaria. E você pergunta, você achou que você. gente, eu vou ter que fazer um parêntese aqui muito grande, porque já caiu duas vezes essa nossa gravação. A energia tá assim, ó, milhão. Mas, enfim, você falou assim, ah, você imaginava? Eu não imaginava. E aí hoje, aí quando eu tive vieram essas ideias e depois eu fiz a oração e, e aí eu fico olhando assim, gente, mas é uma coisa muito distante, né? Eu sou só uma e é uma coisa muito distante. Aí passou, né, 3 dias, vem ali a resposta de um negócio totalmente aleatório, de uma coisa que não era para eu ter escutado, que geralmente eu nem presto atenção. E eu encurtei um caminho ali, aí eu lembro que eu cheguei em casa, falei, eu vou mandar mensagem para essa pessoa. Aí digitei a mensagem, assim, toda me tremendo, fiz uma oração, mandei. Quando deu menos de meia hora, a pessoa me retornou. Claro, vamos fazer uma reunião. Lógico que eu quero te escutar. E eu fiquei assim, ó, olha, eu Ai, chorava, tem uma gente, eu foto tô ali, curiosa eu agora. chorava. E aí foi muito engraçado, porque enquanto eu aguardava a resposta dela, o batom fechou as vagas do mês. Aí eu chorava, eu só chorava. Então, deixa eu colocar mais uma coisa aqui, que eu acho que a Moni está sendo um exemplo do que a gente pode fazer para buscar o nosso propósito. A fé, Deus, aquilo que tu acredita, de pedir Sim, ajuda, de pedir um amparo, o que também deve ter feito não só nesse momento, mas em outros momentos também, né, Moni? A tua sim. fé de tu buscar uma clareza, de tu buscar uma inspiração através da tua fé. E deixa eu te É, perguntar uma coisa. Toda vez que a gente vai pular de nível, sempre acontece um certo teste da vida para ver se é isso mesmo que tu quer. Tu teve alguns testes aí no meio desse caminho? sim. Quando eu fui tirar o batom no primeiro ano, que eu comecei a cobrar, eu tive várias mensagens de pessoas que eu não esperava, tipo assim, mas por que que você vai cobrar agora? Eu falei, gente, eu preciso, porque senão as pessoas não vão se comprometer, eu também tenho uns custos, tem coisas. Não, então você deveria fazer só no começo do outro ano, porque você não avisou agora com antecedência. E Uhum. aí e tiveram pessoas que romperam. Por muito tempo o batom ficou ali um tempo que era sempre as mesmas pessoas. E aí, nessa fase do crescer, do abrir portas, do procurar um lugar maior para vir mais pessoas, né? E expandir mesmo, eu comecei a ter rompimentos com pessoas que eu não esperava. Teve Olha, uma pessoa que ela estava há muito tempo no batom e aí eu descobri que ela tava, ela nem fazia isso, pra você ter noção, Nath. Ela era uma coisa totalmente distinta, um mercado totalmente distinto. Ela nunca trabalhou com marketing, eu não tenho problema nenhum. Tanto que você vê Maiara, que é social media, né, que sim, teoricamente faz o mesmo que várias. eu, a gente tá sempre junta. Ela palestra, eu coloquei ela agora lá, tipo, não é o meu problema, não é esse. Mas a pessoa foi lá numa cliente minha e prospectou. Ela foi executar o serviço da cliente, ela foi consumir, deitada na maca ela ofereceu o serviço. Só Oh, que antes disso, ela me pediu uma proposta minha, dizendo que queria ser minha cliente. Então, ela tinha uma noção de valor. E aí, ela jogou para minha cliente: ah, a Moni deve te cobrar mais ou menos isso aqui, eu atendo você e Fulana, que é uma outra pessoa. Portanto, e uau. aí, na mesma hora, eu falei: essa casa é minha, se eu não organizar, vai virar bagunça. Eu tirei ela do grupo de imediato, na hora que a cliente me contou ali, né, mostrou um pouco da conversa no WhatsApp, que se estendeu depois. E eu falei para ela, eu falei, olha, o batom é construído em cima de valores. E tem algumas coisas que não casam com os nossos valores. E é por isso que você tá saindo, você não vai poder voltar. Nossa, nossa, Aí ela falou, ah, mas se você fosse justa mesmo, você teria me escutado. Eu falei, não tenho o que eu escutar. Aí eu já nem respondo, sabe, Nath? Eu já fui muito de exato. discutir e tudo mais.
Hoje eu falo e aí não importa o que a pessoa vai rebater depois, eu silencio, já não respondo, Isso é uma entendeu? coisa importante da gente trazer esses testes que vão surgindo na nossa caminhada, porque às vezes a gente acha, né, aquela coisa linear que vai ser e vai crescente. Não, vai surgindo alguns E testes aí Marcelo falou assim, ah, detalhe. é bom você não aceitar, então, pessoas que tenham o mesmo nicho que você. Eu falei, não, senhor, vai entrar sim, vai entrar social media sim, se tiver mentora de venda, vai entrar sim. Sabe por quê? Porque ele não é nicho exclusivo. E eu não posso, por exemplo, botar o tataruga lá e dizer, ó, Nath, tem outra, mas do meu só tem eu. Sim, Entendeu? Isso não abre. funciona pra mim. Eu acho que tu é uma pessoa assim que abre para todas e tem espaço para todas, sabe? Nádia, É tem algo perfil de assim. cliente que não bate com a gente, né? Tem pessoas Claro. que vão exigir um pouco mais, que às vezes você não está pronto para dar. E aí é bom quando ela encontra ali. É a mesma questão do loja de shopping e loja isolada na rua. Por que que uma loja de shopping se mantém muito mais tempo e é muito mais difícil para uma loja isolada na rua? Porque a loja isolada na rua, o cliente tem que parar tudo para isolar. No shopping ele resolve tudo. Então, a possibilidade dele resolver num centro onde ele consiga encontrar tudo do que ele sair picotado é muito maior. Da mesma forma, né? Da mesma forma, você vai ter ali pessoas para te resolver de tudo, mais de uma opção. E para quem está nos escutando, é, que conselho que tu daria assim? Ah, eu estou em busca do meu propósito. Que conselho tu daria para essa pessoa? Que não é sobre o dinheiro, é o que realmente, tipo assim, eu faria isso sorrindo, mesmo eu falaria sobre isso, eu continuaria com isso mesmo num dia, sei lá, eu perdi um parente, num dia muito mal, assim, você tá muito mal. Mas você pensaria em desistir disso? Não, então é o teu propósito. Então a gente pode pensar assim numa frase: se dinheiro não fosse o problema, você continuaria? Exatamente. É, se aquilo que tu faz te traz alegria, tu se sente viva fazendo, ali pode ser um caminho de propósito. Exatamente, te dá o brilho da vida mesmo, né? Você não faz só por fazer, só porque é obrigado. Não existe a obrigação, né? Quando a E, obrigação é retirada, você permanece fazendo? e tu sabe que em 2025, Moni, a gente tem um ano de novos inícios. Que a gente possa dizer sim para o novo, que a gente possa arriscar, ir, tentar e tendo muito na nossa frente o nosso coração nos guiando, aquele o Sim. sentir nos guiando, né? Que é ali onde as coisas vão acontecer. E quando a gente está num lugar que tá doído, tá pesado, não tá fluido, não é o nosso lugar, né? Se espremeu muito, né? Porque o sangrar, você vai sangrar sempre, né? Tem uma frase que eu adoro, que é o sucesso cheira a suor. Mas, assim, tipo, você vai trabalhar, né? Mas, assim, se vai doer, se vai machucar demais, se tá te comprimindo, se tá te tirando o fôlego de vida, o ânimo, é porque não é. Não é. É Pode ser um como pagador de conta, pode ser qualquer coisa, mas o propósito não é. Entendeu? Tem emprego, tem gente que de tem uma leve, empresa, né? que tem um emprego muito bom, que tem muito dinheiro, que dinheiro não é o problema, mas a pessoa não é feliz fazendo, porque É, não é o propósito dela. não é o Entendeu? propósito. Não é. Então, mulherada, bora se comprometer com o nosso coração, centrar na gente. Eu acho que a Moni foi um, um estudo de caso maravilhoso. Eu acho que quem escutou pode captar todo o passo a passo que ela fez, os altos e baixos que ela viveu, os desafios, e ver o quanto que hoje cresceu tanto que ela nem imaginava isso, e que já tem uma porta que está aí se abrindo para algo muito maior que ela nem também nem imaginava. Moni, quero te agradecer por essa conversa, que delícia de conversa. E não quer dar um spoiler, não, do que vem para 2000? Não. Eu sou geminiana, mas eu consigo me controlar. Rony, quer deixar uma última mensagem para a mulherada que está nos vendo e nos escutando? Ai, gente. Quero. Não é fácil. Nada é fácil, né, Nath? A gente tem ali um problema de esperar que as coisas sejam sempre fáceis. Tipo assim, é só porque é meu propósito é fácil. E não é.
saber qual é o seu propósito te traz clareza, ele não facilita o caminho, Sim, né? muito bom ter A falado isso. clareza é necessária para você amenizar os erros, mas não quer dizer que você não vai ter que percorrer o caminho, horas chorando, horas sorrindo, hora de pé descalço, hora vai ter frio, hora vai ter calor. Então, todos os percalços do caminho vão existir, né? Agora, a clareza de saber que aquele é o seu propósito é o que mantém seu coração ali queimando, dizendo, não, tudo bem, é agora, mas aí eu vou contornar e vai dar certo. E você mantém a fé, né? A tua fé te mantém firme ali, de que esse é o teu propósito. Ai, maravilhosa! Se gostou, compartilha, comenta. A gente vai Por adorar favor. saber. Um beijo! Cheiro, tchau!